Está em outubro e parece que teve uma mudança, a gente está em novembro, na verdade, mas até o mês de outubro teve aí uma possibilidade das pessoas não pagarem a multa. Virou para novembro, acabou, tem previsão de repente ser ampliado? É o seguinte, uma vez havendo falecimento, não sendo aberto o inventário, como a gente chama aberto, não sendo protocolado o inventário, na linguagem mais técnica, há uma multa no pagamento do imposto de transmissão, causa-morte, doação e herança. Aqui na Paraíba de 10%, se do dia do falecimento até o protocolo do inventário ultrapassar-se 60 dias. Lógico, o inventário, principalmente se houverem muitos herdeiros, tem uma quantidade muito grande de documentos que têm que estar atualizados. Então, é bom quem está assistindo atentar que, como a quantidade de documentos, todas as certidões de imóveis, se houver, certidão de casamento dos filhos, o registro geral, a velha carteira de identidade, a CNH, tem que estar devidamente atualizados para poder entrar com a ação, fazer o protocolo da ação de inventário. Lógico, o inventário ele pode acontecer tanto na justiça judicial quanto no cartório. Tem também as formalidades. O inventário fora da justiça, ele ocorre, em grosso modo, se houver consenso e se não houver menores. Porque tem uma resolução do CNJ que já está sendo acatada, até por conta das custas judiciais, o valor é alto, que, uma vez resolvida a parte de alimentos do menor, pode, cada caso é um caso, pode acontecer que esse inventário ocorra, né, se tiver menores na herança, pode ser, em raríssimos casos, que seja feito no cartório. Entendi, mas em regra geral, havendo menores, o Ministério Público tem que atuar para preservar os direitos do menor e ser feito na justiça. Agora, a gente deixou uma pergunta aqui para você no bloco anterior sobre os filhos, não é pergunta nossa, de telespectador, fora do casamento. Eles têm direito à herança? Sim, os filhos fora do casamento têm direito à herança. Não existe mais aquele estigma do filho adotivo ou do filho bastardo, fora do casamento, bastardo. Não, filho é filho e ele tem igual percentual com os irmãos. Só precisa comprovar a paternidade ou, né? Sim, muitas vezes o próprio pai já registra e aí não há o que se falar, né? Não há o que se discutir. E acontece muitas vezes o primeiro relacionamento, desse primeiro relacionamento redundou um filho e depois tem um segundo casamento. Então, eles são fora do segundo casamento, mas são filhos. Vamos falar de uma situação que muitas vezes pega as famílias de surpresa. Dívidas. E é justamente a próxima dúvida aí, ó. E as dívidas do falecido? Excelente pergunta. Essa é uma dúvida realmente de 99,9% dos clientes que chegam ao escritório. É o seguinte, quando a gente fala de herança, nós falamos de herança líquida. Sim. Ou seja, o patrimônio, os bens, né? Tudo que o falecido de cujos deixou ou a falecida, certo? Vamos falar de valores que é mais fácil. Deixei um patrimônio de 100 mil reais, deixei 50 mil de dívidas. O que vai ser dividido para os herdeiros é 50 mil. Ao contrário, deixei um patrimônio de 50 mil reais, deixei 100 mil de dívidas. Meus herdeiros não arcarão. Porque só se herda o que é líquido, só se herda o que restar da herança. Se as dívidas forem maiores do que o que foi deixado, as dívidas... Não. Atentar para os casos de cartão de crédito, né, que existe aí um detalhe mais especial. Porque se a pessoa falecida utilizou daquele cartão de crédito para fazer compras, etc., etc., não há de se falar de ser dívida como outra qualquer. Tem essa reticênciazinha. Entendi. E aí pode muitas vezes sobrar para alguém da família. Pode ser cobrado, como também empréstimo consignado, se não houver um seguro, entendeu? Empréstimos bancários, né? Então, tudo isso pode ser cobrado e aí
os herdeiros vão verificar caso a caso, né, junto ao seu advogado de confiança, e aí vai saber exatamente o que lhes pertence. Agora, Ayran, a gente está num dia que é muito propício até para a gente tratar dessa temática, porque às vezes a herança literalmente separa a família. Às vezes são familiares próximos, irmãos, todo mundo convivendo junto, e aí quando há o falecimento e a divisão dos bens, começa literalmente uma guerra. E às vezes poderia ser evitado justamente se parasse para conversar sobre esse assunto enquanto todos estão bem e enquanto os pais estão vivos, né, Ayran? É um papo que eu acho que as famílias precisam ter, não é? Eu concordo em gênero, número e grau, Fernanda. Na verdade, é um papo, sim, que deve ter. Aí voltamos à questão do planejamento sucessório, voltamos à questão do tabu do testamento, certo? Lógico, mesmo que, como já foi dito, que do total da herança só pode se testar ambos os cônjuges 50%, mas 50% já está resolvido. Eu quero deixar uma casa para uma tia. Existe também outros tipos de herança que muita gente não conhece. Nós podemos falar aqui de um dos tipos que é mais comum, herança de legado. Ou seja, eu sou rica, um exemplo, lógico, você tem um patrimônio gigantesco e você tem aquela tiazinha lá que é doentinha e que você todo mês vai lá e supre todas as necessidades dela, compra fralda, compra comida, paga o aluguel da casa dela. Você pode fazer um testamento deixando uma herança de legado. Do meu patrimônio, da renda do meu patrimônio, eu quero que minha tia fulana seja sustentada enquanto vida ela tiver. Entendi. Existem muitas possibilidades. Existem. Né? É um assunto muito vasto. Tenho dúvida na tela? Me dá aqui então. Vamos esclarecer o máximo. Quem mora junto não é casado no papel, tem direito à herança? Sim. União estável, né? Sim, né? União estável, desde que comprovada, né? Seguindo os requisitos de lei. Sim, e desde que aqueles bens tenham sido comprados na constância da união estável. Porque se são bens particulares, aí é uma outra situação. Por falar nessa história de bens particulares, e aí a próxima pergunta tem a ver mais ou menos com essa questão. A escolha do regime de bens do casamento influencia na hora de definir as partes da herança? Totalmente. Totalmente. Hoje no Brasil, os regimes mais comuns, vamos por assim dizer, é o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime da maioria da população. Nós temos o regime da comunhão total de bens, que aí, hoje, como regime jurídico mais utilizado, né? é o da comunhão parcial, tem que se fazer um pacto antinupcial. Nós temos o regime da separação total de bens, que pode acontecer também. Teu é teu, meu é meu e nossos bens não se comunicam. Vou só dar um pontinho. E aí faz-se um pacto antinupcial. Mas é bom lembrar que, mesmo no regime de separação total de bens, eu não estou falando da obrigatória, vou falar. No regime da separação total de bens, por pacto antinupcial, existe ainda a possibilidade de meação de bens no falecimento se o cônjuge sobrevivente comprovar que aplicou dinheiro na compra daquele bem. Então, ele vai herdar sobre o seu quinhão, sobre a parte que ele aplicou, sobre o que ele colocou naquele bem. Não é comum, mas acontece. Pode acontecer, E né? tem o regime da separação obrigatória de bens, que é para a pessoa que contrai matrimônio após os 70 anos de idade. Essa é obrigatória e legal. Ou seja, nada se comunica. Nada se comunica. Então, se você casa com alguém com mais de 70 anos, independente... Isso. A única coisa que ainda acontece é a questão do direito real de habitação do cônjuge sobrevivente. A casa de morada, enquanto o cônjuge sobrevivente for vivo, ele tem o direito de habitação, mas os herdeiros terão direito a receber aluguel de 50% daquele bem.
Mesmo que a pessoa fique morando, ela vai ter que pagar aluguel para os filhos. Se os filhos do decujus solicitarem, que isso não é comum. Eu estou falando que tem no estrito da lei. Né? Eira, mas às vezes tem gente assim, um casamento que os filhos não aprovam e né? Acontece. Na verdade, em direito, principalmente familiar, é tanta situação, coisa que você nem imagina, né? Cada caso é um caso. Cada caso que seja no escritório, até parece que nós temos um Código de Processo Civil e um Código Civil específico para cada caso, que são únicos, né? São únicos, mas aí é tanto milindre e aí você vai buscando a lei, né? Para amparar fazer o que é justo. Para falar, que é o que a gente tem que fazer. Vamos para a última dúvida. Me dá aqui na tela, por favor, Desirê. Divorciados têm direito à herança do antigo companheiro? Não. Não. Separou, divorciou, averbação de divórcio? Só se restarem filhos, os filhos terão direito e terão, se o ex-cônjuge, em testamento, deixar algum bem. Sim, para a pessoa, né? Que pode ser que tenha uma boa relação e deixa, né? Uma gratidão. Seria somente dessa forma. Se não, não. Aira, muitas vezes as pessoas não procuram nem fazer testamento, nem se interessam pelo assunto, às vezes nem escritura de casa, inventário, porque acha que é muito caro, acha que é muito burocrático. Eu não sei como é que está hoje aqui no Brasil, se a gente avançou um pouco mais nessas questões ou se continuam assim, mais burocráticos e com valores mais altos. O brasileiro tem por costume não gostar muito de pagar imposto, de fazer escritura de imóvel. E aí, não é só como advogada que eu indico a todos, é como cidadã. Procure formalizar seus bens, porque após o falecimento, não tem mais aquela máxima de dizer, quando eu for, fecha a porteira e quem que vir atrás que resolva. Não, deixa um trabalhão, deixa um problema e muitas vezes acontece o que é o pior. A desunião da família que essa pessoa, durante toda a sua vida, tanto quis. Né? E tanto lutou para isso, que os filhos ficassem unidos, que todos ficassem bem. É isso. E é um papo que tem que ter, sim. O Instagram de Airan tá aqui, ó, @AiranFalcone. Tem um ponto, não tem? Ponto ADV? Tem. Aqui fica pequenininho, assim, longe de mim. Você vai lá e ela tá sempre fazendo postagens muito legais. E, inclusive, sobre o assunto de hoje, com certeza você vai encontrar conteúdos por lá. Meu bem, muito obrigada. Eu quem agradeço. Um grande beijo para você. Deixa eu mandar, a gente manda um beijo para Sheila Sodré, nossa querida amiga. Sheilinha, um beijo para você, viu, amiga? Fique bem logo. Fique bem logo, vai dar tudo certo. Cheiro, Airan, obrigada. Fotos com muito amor, vem parar aqui no seu clique.